Veterinária e Saúde. Olá amigos da Esperança FM, eu sou Marcelo Médici, médico veterinário da cidade de Novo Horizonte, na clínica Procriação. Estou aqui para falar com vocês no programa Veterinária e Saúde da Rádio Esperança FM, também pela plataforma YouTube da Esperança FM, e falar hoje num assunto diferente, nos animais um pouquinho maiores que nós também atendemos. Nós atendemos também animais de grande porte, animais de campo, animais de produção. Vamos falar hoje sobre os bovinos. Vamos falar? Trazer algumas orientações para vocês sobre a nutrição dos bovinos no período da seca. Nós estamos aí próximos, praticamente já entramos, no período da seca, final de outono, começo de inverno, e é um momento que as pastagens já maduraram, já secaram, você já vê a cor do capim, já mudou, já está amarelo, já está seco. Então começa agora um período muito importante para a nutrição dos bovinos, principalmente a pasto, seja sua vaca de leite, suas novilhas, sua vaca de cria ou seus bois de engorda, seus garrotes, seja lá qual for a categoria animal que você tem na propriedade, é um momento muito importante. Se você pensou nisso previamente, você já se preparou para a seca, talvez você vai estar mais tranquilo. Então é sempre muito importante conversar com o veterinário, levar o veterinário até a sua propriedade, observar o que você tem na propriedade, os animais, as categorias animais que você tem, qual é o seu objetivo de produção e ver qual é a fonte de alimento que você tem. Tá? Nós vamos então fazer um programa de você se prevenir, de se preparar para entrar na seca e não deixar seus animais passarem fome nessa época, tá ok? Em primeiro lugar, se você tem um capim, tem massa, tem forragem mesmo que seca, você pode trabalhar com o sal mineral proteinado da seca. É muito comum, qualquer loja agropecuária já orienta você, já te vende esse produto, mas é importante saber usá-lo corretamente. Esses produtos eles têm uma alta concentração de ureia, tá? Ureia é um produto derivado do petróleo que ele trabalha no bovino, fazendo com que o bovino consiga digerir o capim seco da mesma rapidez que ele conseguiria digerir o capim verde. Então ele começa a comer muito bem na seca, porque o capim seco, a fibra seca, sem água, sem os nutrientes necessários, a digestibilidade, a digestão é muito lenta dentro do rumen, dentro do sistema digestivo do bovino. Então ele passa a comer muito menos o capim seco, além do que é um capim pobre nutricionalmente, tá ok? Então quando a gente entra com esse sal mineralizado, com ureia, sal proteinado da seca, ele ajuda na digestão desse capim seco. Então ele começa a comer numa quantidade ideal para não perder peso. Esse sal mineral também tem proteínas da base de soja e também tem um pouquinho de carboidrato na fonte de milho. Para quê? Dá uma suplementaçãozinha, mas isso não é uma ração. Esse milho, essa soja não vai fazer ele engordar com isso, tá ok? É só algo para aumentar o nível de proteína, para dar um sabor melhor a esse mineral, para ele conseguir lamber na quantidade ideal, porque a ureia nesse sal ele é muito amarga, ele começa a negar isso. Porém, a ureia é tóxica. Sim, você tem que saber usar o sal proteinado. Ele precisa, o seu bovino precisa passar por uma adaptação nutricional, a adaptação a esse mineral por alguns dias, preparar o rumen, preparar as bactérias que estão vivendo desse rumen para receber essa ureia, tá? Para não causar intoxicação. Fazendo essa adaptação, o produto pode ser usado tranquilamente. Outra coisa muito importante, o sal com ureia, o sal proteico da seca não pode molhar no coxo. Se de repente no meio da seca tem um dia de chuva, que isso acontece normalmente, a água não pode acumular dentro do coxo de sal, ok? A ureia é muito solúvel, ela vai diluir e vai ficar todinha concentrada naquela pocinha de água que ficou dentro do seu coxo de sal. O gado bebeu aquilo,
ele comeu ureia pura, vai ter intoxicação, tá ok? Nós, indo na propriedade, também damos a orientação de medidas de emergência que você deve ter na propriedade para salvar seu animal até a chegada do veterinário, caso você tenha intoxicação por ureia quando usar o sol proteinado, tá ok? Mas é um produto bom para ser usado desde que você tenha facho, você tenha capim sobrando, mesmo que seco, tá? Você não adianta dar o sol proteinado e o seu pasto está rapado. Não funciona. Não adianta você querer comprar ração concentrada e dar o sal proteinado. O seu animal precisa da fibra vegetal. Não esqueça, bovino é um herbívoro ruminante. Ele não come sementes, a alimentação dele é baseada em folhas, certo? Então não adianta entupir ele de ração. Esse é um outro problema durante a seca. Os proprietários querem comprar muita ração para compensar a falta de capim. Você vai ter problemas de ordem digestiva, intoxicação também, tá? A famosa acidose lática ruminal. Vai intoxicar seu animal com excesso de grãos, excesso de milho, de soja, vai trazer problema para ele, porque muitas vezes a sua fonte de fibra é muito pobre, você muitas vezes não tem o capim, acaba partindo para bagaço de cana, que é extremamente pobre também, uma fibra muito ruim de ser digerida, mas é o que muitas vezes tem o acesso, tá bom? Mas a silagem é uma outra saída para você poder enfrentar o período da seca. Tá? Silagem tem que ser muito bem feita, silagem tem que ter muita qualidade, pode ser de milho, pode ser de capim, de sorgo, silagem de cana, muito barata na nossa região, nós temos abundância de cana, tá, ok? Dá uma silagem de boa qualidade, mas tem que ser bem feita, tem que ter técnica para se fazer, tem que usar inoculantes corretos, então tudo isso antes da seca chegar, quando você está no período de colheita, leve o veterinário, faça um programa do tamanho do silo, a quantidade de silo que você vai precisar, como preparar esse silo, qual o ponto ideal de corte da tua forrageira para fazer a silagem, tá certo? E muitas vezes o proprietário acaba comprando silagem que vem num caminhão basculante de produtores grandes, pessoas que comercializam silagem. Tá? E acumulam essa silagem lá na sua propriedade, cobrem com uma lona, quando cobrem, e para dar diariamente, fazem essa compra desse caminhão por semana, por quinzena, para o período necessário. Porém, silagem, uma vez aberta, o silo, ele não pode receber ar, a camada que recebeu o ar, ele tem que ser consumida no dia, certo? E essa quantidade que você comprou no caminhão está lá recebendo ar, e ela está perdendo qualidade, está estragando, pode inclusive intoxicar os seus animais, tá? Então cuidado com esse modo de fornecer silagem. Alguns casos eles compram silagem que vem ensacada, em sacos individuais, sacos de alumínio, é bacana, desde que a silagem seja de boa qualidade. Quando você abre essa silagem, ela tem que ter um cheiro adocicado, um cheiro agradável, ela não pode arder as suas narinas, ou arder a sua fossa nasal quando você inala o cheiro da silagem, a silagem não está boa, tá ok? Ela não pode ter bolor, massas brancas, aquelas pelotas brancas no meio da silagem, isso vai intoxicar seus animais. Então se prepare para a seca, leve o veterinário à sua propriedade antes da entrada da seca, se programe, tire as orientações de como proceder para seus animais não emagrecerem, não passarem fome, não morrerem de desnutrição durante a seca, tá ok? Dá para enfrentar tranquilamente, sem dor de cabeça, você vai ficar tranquilo com algumas orientações, certo? Então essa foi a dica de hoje do Veterinário e Saúde, a seca para os bovinos. Preste atenção e evite dor de cabeça sem dúvida nenhuma e mantenha o seu lucro com a sua pecuária. Um abraço e foi muito bom falar com vocês. Até a próxima. Veterinária e Saúde.